Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 7 da obra Dimensões da Verdade, cujo título é Examinando o Sofrimento. É livro de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco. De Joana por Divaldo. Fugir da aflição. Libertar-se da dor. Esquecer. Esquecer que se sofre. Exclamam esquecer, esquecer que se sofre, fugir da aflição, libertar-se da dor. Exclamam os simplistas que pensam em solucionar o magno e palpitante problema do sofrimento, não o considerando como se, ignorando a enfermidade e a dor e a enfermidade ignorassem o homem. Muitos dos que se filiaram às diversas correntes religiosas do cristianismo procuram, por processo de transferência, librar-se, quer dizer, equilibrar-se, sustentar-se acima das águas tumultuadas do sofrer, orando. E, na prece, exorando libertação gratuita, como se o papel da divindade fosse o de arrolar, o papel de Deus fosse de arrolar, colocar numa lista as solicitações e atendê-las indiscriminadamente, longe da consideração aos títulos característicos do mérito e do demérito. Então, os próprios religiosos das diversas correntes do cristianismo, para o sofrimento, está simplesmente a pedir a Deus que atenda indiscriminadamente a todos, retirando a dor sem observar mérito e demérito. Então foram os simplistas, agora os religiosos das diversas correntes religiosas e provavelmente incluso o espírita. Continua ela aqui. Alguns vinculados a correntes do materialismo filosófico ou do materialismo científico fogem em busca do prazer como se este, o prazer, entorpecendo o caráter. Então, o prazer, ele é capaz de entorpecer o caráter. E, como ela colocou no gerúndio o verbo, se vê que a busca do prazer vai entorpecendo o caráter. Como se o prazer pudesse, entorpecendo o caráter, pudesse anular a sede dos registros do passado culposo, libertando os infratores sem a regularização dos seus débitos. Sabemos, ter no livro Evolução em Dois Mundos, que carregamos alguns nódulos de energias escuras que muitas vezes saem da escuridão do subconsciente e vêm à consciência. E os materialistas filosóficos ou científicos acreditam que o prazer, para anular, poderia ser capaz de anular justamente esses nódulos, a sede dos registros do passado culposo, libertando os infratores sem que haja uma regularização dos seus débitos. E continua ela aqui, ainda falando a respeito das pessoas materialistas de caráter filosófico ou de caráter científico. E como o prazer não consegue atender à sede do gozo, então a pessoa tem a sede do gozo, busca o prazer, mas esse prazer não é capaz de acender, não é capaz de atender à sede do gozo, e o gozo da fuga, então, e não é capaz o prazer de atender o gozo de fugir da responsabilidade. Não é. Justamente fogem desvairados para os labirintos das drogas estupefacientes, das drogas entorpecentes, procurando na consciência em desalinho e em exaltação. A droga deixa a consciência desalinhada e exaltada, procurando uma felicidade a que não fazem jus, uma paz que não merecem. Quer dizer, o prazer não foi suficiente.
porque ele não atendeu à sede do gozo. E o gozo que se tem da fuga da responsabilidade. Não sendo suficiente, caíram nas drogas. Mas as drogas, elas exaltam a consciência, a deixam desalinhada, e isso não é uma felicidade. E isso não é uma paz. E não substitui a paz, porque a paz que realmente é verdadeira, eles não a merecem e não a fazem jus. Então ela fala aqui a respeito dos simplistas, dos religiosos e dos materialistas, e todos sem uma compreensão clara a respeito do sofrimento, buscando soluções paliativas para o problema que não resolve a questão. E continua ela, e o sofrimento, esse ignoto servidor da alma, continua imperturbável, no afã de sacudir e despertar as mentes. Então vejam como ela dá uma interpretação totalmente distinta da interpretação de basicamente todos no mundo. O sofrimento tem por finalidade sacudir e despertar a mente. Ora, então estamos num estado de sonolência, sem muita consciência a respeito da vida, e o sofrimento é que nos despertará, realizando o impositivo divino do reequilíbrio. Então a dor nos levará, o sofrimento nos levará ao reequilíbrio. Então estamos desequilibrados e não estamos despertos. O sofrimento nos reequilibrará e nos despertará. Por consequência, se vincula à bem-aventurança dos aflitos. A aflição levará à bem-aventurança, nas palavras dela, ao despertar e ao reequilíbrio. E a gente lembra aqui das bem-aventuranças, os distintos graus, né, de sofrimento, e muitas vezes os graus de sofrimento mais significativos é que alcançarão o reino dos céus. Porque a bem-aventurança descrita no capítulo 5 dirá: e os que choram receberão consolo. Os que têm sede e fome de justiça serão saciados, é um grau maior. E aqueles que estão sendo perseguidos terão o reino dos céus. Que é o que realmente afirma Santo Agostinho, nesse próprio capítulo 5. Quanto mais forte é a prova, quanto mais difícil é a prova, mais gloriosa é a vitória, né? Ora, também nesse sentido não podemos majorar o nosso sofrimento, a menos que a majoração desse sofrimento seja para redundar benefícios a outros, porque a aflição aplicada a si mesmo seria egoísmo pelo fanatismo, diz no capítulo 5, um espírito amigo. Então, nós não devemos... As provas já são muito difíceis, devemos suportá-las sem murmurar, já é uma grande lição. Mas podemos majorar as nossas provas? O ideal é minorá-las, depende. Pode ser positivo a majoração dos nossos sofrimentos, já que por eles nós nos despertamos e adquirimos reequilíbrios. Porém, só se essa aflição pela qual eu voluntariamente a escolho se redundar em benefício para terceiros. Aí é válido. Se for numa posição egoísta, é uma espécie de fanatismo que não redunda em benefício. E há quem martirize até o próprio corpo. Isso já, nessa mesma mensagem, fica descartada essa opção. Então vamos lá, então aqui, ó. Zenão de Sítio, o filósofo grego do século IV a.C., contemplando o panorama de dor que se apresentava afligente em todo lugar, Zenão de Sítio, filósofo grego do século IV a.C., contemplando o panorama de dor que se apresentava afligente em todo lugar, elaborou o estoicismo, através do qual o desdém às coisas materiais. Então, a postura de Zenão é, para vencer o sofrimento, ter o desdém pelas coisas materiais. E ainda o culto das virtudes seriam os únicos meios de promover o equilíbrio no homem. Desse modo, valorizado
para vencer a dor, enfrentando-a com nobreza e fé. Então, Zenão de Sítio trouxe a doutrina filosófica do estoicismo, que para vencer o sofrimento, o homem necessita não valorar os bens materiais e cultuar as virtudes, assim ele se equilibrará. Sócrates, o célebre pai da escola maiêutica e considerado o maior filósofo da humanidade, encarcerado pela intolerância do ignóbil julgamento dos eliastas, preceituava, mesmo da prisão, mesmo preso numa situação de sofrimento, ele preceituava, mesmo da prisão, o culto da moral, o culto da virtude, para vencer o sofrimento, suportando com estoicismo a injusta posição, suportando com coragem a injusta posição. Então ela está trazendo os exemplos das pessoas que, sofrendo e observando os outros a sofrer, eles trouxeram os meios pelos quais se deve o homem vencer o sofrimento. Sócrates acrescenta então o culto da moral. O culto da virtude para vencer o sofrimento era o que já propunha Zenão. Sócrates incluiu o culto da moral. Francisco de Assis, o pobrezinho, desdenhando todas as coisas da terra. Então, Francisco de Assis está seguindo a postura de Zenão de Sítio para a vitória sobre o sofrimento. Zenão fala o desdém das coisas materiais. E Francisco de Assis, desdenhando todas as coisas da terra, experimentou a zombaria e sofreu aflições sem nome. Então, aflições muito significativas que Francisco de Assis sofreu, às quais nós não nos reportamos, né? Mantendo a força do amor no exercício das virtudes cristãs. Então, vejam, ele teve que... Não foi fácil para ele a manutenção da força do amor no exercício das virtudes cristãs. Força do amor. Como chave do enigma angustiante do sofrimento. Então, foi mais um acréscimo de Francisco de Assis, a manutenção da força do amor. E ele bendizia a dor, né? Bendizia a dor, como a bem-aventurança dos aflitos. Joana d'Arc, encarcerada por circunstâncias óbvias, procurou escutar as suas vozes e, animada pelos amigos espirituais que a norteavam, que lhe davam o norte, suportou o cárcere, suportou a humilhação, suportou o opróbrio, a afronta, queimada, após infamante e arbitrário julgamento, chamando por Jesus e superando a própria dor. Então, Joana d'Arc, para vencer a dor, a aflição, foi queimada viva, ela buscava ouvir os espíritos e chamava por Jesus, superando a própria dor. Então, agora, Joana dá uma contribuição para nós que não entendemos muito a respeito do sofrimento. Ela nos diz: sofrimento é alta concessão divina. Sofrimento é moeda de resgate. Aflição é exercício para a fixação do bem. Então, nós não temos o bem. E a aflição nos ajudará como uma espécie de exercício para fixarmos o bem em nós. Sem eles, diz Joana, sem eles, ignoraríamos a paz. Sem o sofrimento, ignoraríamos a paz. Desconsideraríamos a alegria e maldiríamos a saúde. Sem o sofrimento, ignoraríamos a paz, desconsideraríamos a alegria, maldiríamos a saúde. Aquele que sofre está sendo aquinhoado com exercícios, lições de fixação do bem nas telas mentais. Então, a finalidade do sofrimento é fixação do bem na nossa mente, no nosso raciocínio. Então, ela exemplifica aqui, ó, os diversos sofrimentos no leito de dor, na cama, na cadeira de rodas, nas amarras ortopédicas. Então, ela fez uma gradação.
a respeito de sofrimentos físicos, na cama, na cadeira de roda ou nas amarras ortopédicas. Agora ela foi para os sofrimentos morais. Sob os acúlios morais, nos tormentos familiares, nos cipós limitativos das aspirações, no corpo, na mente e na alma, na família, em sociedade e no trabalho. Onde esteja a arder e queimar a brasa do sofrimento, agradece a Deus a oportunidade sazonada. Então também não é uma dor de caráter contínuo e ininterrupto, não. Mas quando vem a dor, seja ela física, né, ou moral, é uma oportunidade sazonada de reaprender e reparar. Considera que enquanto doam as tuas chagas abertas, queimadas por ácido destruidores, outros companheiros desavisados, então esses não têm o aviso, não têm o conhecimento a respeito dos benefícios do sofrimento. E ela nos diz, então, enquanto estivermos sofrendo, né, considera outros companheiros desavisados, atiram-se impertinentes pelas sendas da irresponsabilidade, dirigidos por irrefreável loucura. E acalma-te, embora a tormenta que te vergasta. É uma pena, mas tem alguns irmãos que, sem o conhecimento dos benefícios do sofrimento, atiram-se impertinentes pelas sendas da irresponsabilidade, dirigidos por uma loucura sem freios. Então, nessa condição, acalmemo-nos, porque melhor um são do que dois com dificuldade. Acalma-te, embora o sofrimento que tiver gasta. E agora ela fala a respeito de Jesus. Jesus, tendo elegido o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinou-nos sem verbalismo nem retórica que sofrer é ser feliz. E em todos os instantes sofrendo, Jesus em todos os instantes sofrendo, exaltou o amor e a bondade como rota de iluminação, pacífico e excelso e elevado, prosseguindo imperturbável. Então, apesar de sofrer por toda hora, exaltou o que como uma rota de caminho para o reequilíbrio, para a iluminação, nas palavras dela, na palavra anterior, do equilíbrio, para o despertar. Exaltou o amor e a bondade. E ele prosseguiu imperturbável, apesar de sofrer a todo instante, prosseguiu pacífico e excelso e elevado. Mesmo que o teu céu esteja carregado de cúmulos, em forma de dores e preocupações, de nuvens, mesmo que o céu esteja carregado de nuvens escuras, nuvens de dores e preocupações, e aparentemente te encontrares amesquinhado, humilhado por angústias ultrizes, angústias difíceis, vingadoras, caminhando em terrível soledade e ainda caminhando só, levanta estoico e cristão, estoico corajoso, a doutrina de Zenão, levanta estoico e cristão a cabeça, descrispa, quer dizer descontrai, desencrepa, né? As mãos e torna as mãos asas de amor para com elas louvar o Senhor no trabalho. Então, ela está repetindo a mensagem do capítulo 5 de um espírito amigo, né? Um espírito amigo, um anjo guardião, alguma coisa assim, a mensagem, em que ele diz: posso aumentar os meus sofrimentos voluntariamente? Depende. Se for para beneficiar aos outros, sim. E é o que ela diz. Então, apesar dos nossos sofrimentos, descrispa as mãos e torna as mãos asas de amor para com elas louvar no trabalho e no bem, com os quais alçarás voo às regiões da liberdade após o resgate que o sofrimento te enseja, que o sofrimento te oportuniza. Recebe-o, pois, o sofrimento, naturalmente, recebe-o, pois, com amor e não desvaries, e não desvies da rota. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz a todos.